Olá, seja muito bem-vindo ao nosso encontro do dia. Espero que você esteja bem. Então, nós estamos falando sobre o Sermão do Monte e ainda vamos continuar os puros de coração verão a Deus. Estamos fazendo um estudo profundo sobre a questão do coração. Então, hoje nós vamos falar sobre a diferença entre saber e conhecer. Então, a palavra de Deus em 1 João 5,20 diz assim, ó: Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conhecemos aquele que é o verdadeiro. Então, sabemos também que o Filho de Deus veio. Sabemos simplesmente significa percebemos, né? Olhamos e percebemos, né? Sabemos. O fato da gente saber que Cristo veio na Terra não é um conhecimento profundo do coração, mas superficial. Então, quando ele diz, e nos deu entendimento, essa palavra significa chegamos a uma compreensão através de meditação e reflexão. E quando ele continua ainda dizendo, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro, então essa palavra significa um conhecimento através de uma experiência. Então, quando nós recebemos uma informação, nós percebemos que tem algo a ser trabalhado em nós, porque só nós saber não vai adiantar. Então, nós temos que meditar, ter uma reflexão, temos que buscar conhecimento, temos que ter experiência através disso, né? Então não adianta nós sabermos apenas da verdade, nós temos que trabalhar essa verdade em nós, né? Então a palavra de Deus diz assim, ó, no 1 Pedro, né? Deus lhe deu tudo o que você precisa para uma vida piedosa, de piedade, através do conhecimento dele. Nossa, então, peraí, eu tenho uma vida piedosa através do conhecimento dele, né? Então, olha quantas verdades que nós temos que reescrever na nossa vida, né? Que nós temos essa autoridade dentro de nós. Então, essa informação que seu coração, quando ele recebe, ela precisa ser o quê? Trabalhada, preciso meditar, preciso fazer uma reflexão sobre isso e preciso começar a ter experiência sobre isso. Então, nós temos que trazer essas verdades para dentro de nós. Então, por exemplo, uma pessoa que é muito detalhista, vamos falar sobre as preocupações neuróticas do detalhes, né? Então, observar os detalhes, eles são muito importantes para a nossa vida, né? É importante nós sermos, observar o detalhe, mas agora a pessoa ser detalhista demais, né? É um desperdício de energia emocional. Uma péssima preocupação neurótica, né? Então, que a pessoa tem que ter tudo do jeito dela, tem que ser tudo como ela pensa, tudo como ela. Então, ela valoriza essas coisas e isso vai trazendo um desgaste emocional muito grande. Então, quem valoriza, tipo, picuinhas, fofocas, falatórios, críticas e atitudes alheias, né? Ou pequenos problemas das pessoas, seja em casa, na escola, né? Então, me surpreende como as pessoas, elas se consomem pelas coisas dos outros, né? Faz questão de estar olhando cada coisa da vida do outro, de se preocupar com a vida do outro, com o que aconteceu na casa do outro. Então, assim, tudo isso traz o quê? Um desgaste emocional para nós que nós nem imaginamos. Então, olha quantas coisas nós vamos alimentando a nossa mente e o nosso coração, né? Em saber da vida do outro, em fofoca da vida do outro, em se o outro tem mais do que eu não tenho, se o outro recebeu a promoção que eu não recebi. Então, muitas vezes você está aí trabalhando, né? Você está no seu serviço, você está preocupado se o outro vai receber a promoção que você queria, se o seu chefe está falando bem do outro. Então, tá criando coisas no seu coração, tudo à mercê do outro, né? Daquilo que vai acontecer com o outro. E você não está preocupado em trabalhar verdades em seu coração, sobre a sua vida. Então, nós estamos muito mais preocupados com o que estão falando, com o que o outro está falando de mim, com o que o outro está pensando de mim. Se, sabe, tem tanta gente que tem tantas coisas que a pessoa tem até medo de falar. Né? Então ela se tranca, ela fala, ai não, se eu abrir a minha boca, os tímidos, por exemplo, né? Então, às vezes, por causa de uma timidez, você não fala algo que deveria falar ali na empresa, algo que ajudaria, uma ideia, né? Então, assim, você se fecha ali, né? Então, olha quantas coisas nós vamos perdendo por conta de não trabalhar emoções em nosso coração, verdades sobre nós, sobre aquilo que a palavra de Deus nos diz. Então, que nós vamos ter conhecimento através dele. E quando nós desgastamos a nossa vida nos detalhes da vida do outro, daquilo que
estão pensando sobre o outro, o que o outro pensa de mim, né? O que a sociedade e a mídia coloca sobre mim. Então, é muito sério, porque nós temos um desgaste no nosso coração muito grande. Então, analisa como que você tem estado, como que tem, em que você tem gastado a sua energia. A energia do coração, gente, ela traz muitas coisas para o nosso cérebro e isso vai trazer muita doença para a sua vida. Então, analise em que você tem gastado a sua energia. A energia liberada do seu coração, tanto ele pode proporcionar uma ótima qualidade de vida ou uma vida terrível. Então, no que você tem gastado a sua energia? No que você tem se preocupado? É com a fofoca? É com a vida alheia? É com o que o outro está pensando? É com a promoção do outro? É o que a sua nora, o seu genro, ou seu pai, ou sua mãe? Ah, é porque meu pai gosta mais do meu irmão do que de mim? Ah, é porque valoriza mais? Então, no que você tem ocupado a sua mente? Então, é muito bom nós podermos olharmos e analisar em que eu tenho gastado a energia do meu coração. O que eu tenho escrito? O que tem prevalecido? Que tipo de pensamento tem prevalecido sobre as minhas emoções? Então, ou as crenças do nosso coração, ou elas geram milagres sobre as nossas vidas, ou elas geram uma vida de derrota. Então, a escolha é nossa. Então, olha o que o Davi ele fala nos Salmos 28:7. O Senhor é a minha força, o meu escudo, e nele confiou o meu coração, e fui socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer com cânticos e louvores. Então, nós temos que ter uma confiança no Senhor sobre o que Ele está trabalhando sobre a nossa vida, que Ele deu tudo o que eu preciso para viver. Eu não preciso me preocupar com o que o outro está pensando, se a promoção vai vir para o outro. O que é seu vai vir para você. Então, aquieta o teu coração. Aquieta as emoções, aquieta essa energia que vai trazendo tanta coisa ruim para dentro de você. Então, creio que à medida que aprendemos a estabelecer crenças bíblicas corretas, crendo que você pode todas as coisas, o Senhor está com você, né? O seu tempo é o tempo certo. Não queira ter. Se o tempo do outro ser promovido é hoje, então abençoa a vida do outro hoje, né? Continue fazendo o bem, continue fazendo certo, que a sua hora chega. Então não se desgaste, sabe, se preocupando com a outra vida alheia, mas cresça você, continue fazendo o bem, continue fazendo aquilo que você quer o certo fazer. Continue escrevendo essas coisas boas no seu coração. A gente sempre deve lembrar que o coração envia informação que nós escolhemos. Então, ai, ninguém vai me valorizar, eu nunca vou ser valorizado nesse lugar, né? Então, assim, se não for valorizada nesse, Deus vai preparar outro. Então, não esquente a sua cabeça, sabe? Eu vivi essa experiência essa semana com a minha irmã, né? Ela não estava sendo valorizada no emprego que ela estava e praticamente um outro emprego caiu no colo dela, né? Então, assim, ela simplesmente foi sem ser chamada, porque uma amiga que sabe essas coisas de Deus, assim, e aí ela foi lá e falou, olha, vocês não estão precisando de alguém? Eu estou ainda trabalhando em outro lugar e tal. Foi lá, fez a entrevista e está vivendo uma experiência maravilhosa. Então, assim, nós temos que entender que nós devemos continuar fazendo bem, escrevendo coisas positivas em nosso coração. Não permita que a circunstância te destrua, que a circunstância decrete o seu futuro, mas que você continue fazendo aquilo que é correto fazer, acreditando na verdade que tem que ser acreditada, porque você vai viver o melhor quando você coloca essas verdades no seu coração. Deus abençoe, compartilhe essa mensagem para que mais pessoas creiam nessa verdade e vivam essa verdade.